Olá, eu sou a professora Anne e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre redação voltada para o Enem. Primeiramente, devemos ter em mente que um texto dissertativo é composto de 3 partes distintas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você precisa apresentar o seu tema. Ele é o primeiro momento em que o leitor vai ter contato com o seu texto. Você precisa prender a atenção do leitor. Ou seja, é aqui que você vai chamar a atenção para que ele prossiga a leitura pelas próximas linhas. Primeiramente, você vai apresentar o tema. Você vai dizer sobre o que você irá escrever nas próximas linhas. E aí, depois de apresentar esse tema, você vai formular uma tese, ou seja, você vai dizer o que você pensa sobre aquela problemática. Você vai se posicionar sobre a temática em questão. Lembrando que nós temos diversos tipos de introdução, as quais nós já conversamos em aulas anteriores. A introdução por declaração inicial, divisão de assunto, sequência interrogativa, definição, alusão histórica e enumeração de argumentos. Cabe a você se identificar com uma delas e também a praticar, porque só assim você vai compreender qual tipo de introdução é mais eficaz para ou uma temática em particular, em específico. E aí nós chegamos no desenvolvimento. Ele é a maior parte do seu texto. É composto por 2 ou 3 parágrafos. Lembrando que cada parágrafo compõe unicamente um argumento. Ou seja, você sempre vai mudar de parágrafo quando mudar de argumento. E esses argumentos precisam ser fortes e pertinentes. Você precisa trazer no seu texto argumentos plausíveis que venham corroborar a sua tese, aquilo que você falou lá na sua introdução. Argumentar aqui no seu desenvolvimento nada mais é do que trazer um recurso, ou seja, você argumenta com o propósito de convencer alguém para que essa pessoa tenha uma opinião ou um comportamento alterado. Mas dentro do seu texto, você vai argumentar para utilizar provas, para corroborar a sua tese, para convencer ao leitor que essa tese é a tese correta, que você se posicionou da melhor forma sobre aquela problemática. E por fim, chegamos na conclusão. A conclusão é o último parágrafo do seu texto. A estrutura da conclusão deve ser pensada de forma tão eficaz quanto a estrutura da introdução. Você não pode escrevê-la de qualquer maneira. E esse último parágrafo do texto vai ter mais ou menos o mesmo número de linhas da sua introdução. E aí você precisa mostrar para o leitor que esse texto está acabando, está chegando ao final. Você faz como? Utiliza-se de conectivos de caráter conclusivo, que nós também já vimos. Há uma miríade de conectivos de caráter conclusivo. Desse modo, portanto, a partir dos elementos destacados diante do cenário apresentado, você tem várias formas de mostrar ao leitor com esses conectivos de caráter conclusivo que o texto está acabando. E aí, você vai mais uma vez ratificar a sua tese, esclarecer o seu ponto de vista. E como você vai fazer isso? Fazendo uma paráfrase daquela tese que você colocou lá na introdução. Professora, eu não vou estar fazendo plágio? Lógico que não, você não consegue plagiar a si mesmo, né? Impossível. E aí, depois que você faz essa paráfrase do que você colocou ali na introdução, né, da sua tese, lembrando que você mantém a ideia e muda as palavras, né, escreve com outras palavras, você chega à proposta de intervenção. Você precisa mostrar uma solução para a problemática. E aí, você vai destacar 3 pontos nessa proposta de intervenção. Você vai dizer o que deve ser feito, quem irá fazer e como isso vai ser feito.
você precisa mostrar para o leitor que essa proposta de intervenção, ela pode ser executada e ela vai ser executada aqui, dentro da sociedade. Lembrando que conscientização, em hipótese alguma, é solução. Consciência é algo inerente do próprio ser humano. Você não pode abrir a cabeça de alguém e enfiar a consciência lá dentro, tá? Então, nada de conscientização nas suas conclusões. Sendo assim, a nossa conversa de hoje vai ficando por aqui. Boa sorte, faça uma boa prova do Enem. Então, até o nosso próximo contato. Tchau!